Olá, pessoal! Vamos dar início à nossa aula número 12. A aula que requer muita atenção de todos, pois é um assunto que tem muitos detalhes importantes, o processo de admissão do empregado. Então, acomodem-se bem, lápis e papel na mão e vamos dar início aos nossos estudos. Antes de mais nada, vamos ter uma pequena introdução sobre o assunto. Como todos sabem, o trabalho como conhecemos atualmente é uma evolução das antigas formas como os serviços eram prestados. O salário, por exemplo, não existia como o conhecemos. O prazo para pagar também não se dava nos tempos atuais da lei. Quem dirá a forma, pois o dinheiro, para o tempo da existência do homem, é moderníssimo. Assim, entendemos que os meios contemporâneos usados foram criados das necessidades comerciais, industriais, políticas, econômicas, culturais, entre outras, para suportar o avanço das relações que a sociedade passou a ter em seu seio. A história da humanidade pode nos contar muito para entendermos o funcionamento do mecanismo que se exerce hoje nas relações de emprego. Somos, no Brasil, povo que herdou do velho mundo, a Europa, tradições, costumes e técnicas trabalhistas e financeiras. Copiávamos e copiamos aquilo que pode ser adaptado em nossa sociedade brasileira. Hoje, o trabalho é reconhecido em boa parte do mundo através da contraprestação de serviços, onde o cidadão é contratado e recebe um valor ou salário em dinheiro por aquilo pelo qual foi contratado. Agora vamos conhecer um pouco sobre a rotina de admissão. O empregado, ao ser admitido, deve passar por uma rotina especial junto à empresa. Essa rotina visa entender as normas legais existentes, bem como as normas internas da empresa, propiciando o ingresso desse empregado com sucesso. Quando a rotina é mal realizada ou não é cumprida, coloca o empregador e o empregado em situação de risco, podendo gerar multas ou ainda anulação de atos. Dessa forma, é importante criar um roteiro de deveres a serem cumpridos, onde todos os documentos a serem preenchidos e das obrigações legais a serem realizadas, ok? É importante lembrar também que a admissão como empregado é limitada à idade mínima de 16 anos, sendo proibido contratar como empregado menor que este limite. A admissão de menor aprendiz. Na admissão de menor aprendiz, a empresa deve celebrar o contrato de aprendizagem, que é um contrato de trabalho especial, ajustado por escrito e por prazo determinado, em que o empregador se compromete em assegurar o menor de 14 anos e maior de 14 anos e menor de 18 anos, inscrito em programas de aprendizagem, formação técnico-profissional, metódica, compatível com seu desenvolvimento físico, moral e psicológico, e o aprendiz a executar com zelo, diligência as tarefas necessárias a essa formação. Outra coisa é a admissão de estrangeiro, que é um caso a ser estudado onde a admissão de estrangeiro é condicionada à apresentação de carteira estrangeira para comprovar sua permanência legal no país, sendo necessário ainda que o mesmo tenha feito o seu registro no Ministério da Justiça dentro de 30 dias seguintes à sua entrada no país e possuírem visto temporário ou permanente e o fronteiriço. Uma observação é que tanto a admissão de menor aprendiz como a de estrangeiros serão analisados com mais profundidade em matérias específicas, certo? Tratando desse assunto. Agora, vamos para a parte prática. A admissão de empregados, né? Como funciona? Para a empresa admitir os seus empregados, faz necessário o cumprimento de formalidades legais, das quais destacamos a obrigatoriedade da apresentação de documentos necessários à identificação do empregado, bem como fornecer informações para que o empregador possa cumprir as suas obrigações trabalhistas e previdenciárias e a realização de exames médicos.
Os exames médicos são obrigatórios na admissão e na demissão e periódicos. Na admissão é um requisito imprescindível, uma vez que através dele se verifica a capacidade física ou mental do empregado para o exercício da atividade. Agora vamos para os pontos específicos a serem trabalhados na hora de se admitir um empregado. O vale-transporte é usado exclusivamente para o deslocamento do empregado entre a residência e o local de trabalho e vice-versa. O valor a ser descontado do empregado é o equivalente a 6% do salário base. Caso ultrapasse o limite, a empresa deverá que pagar. Exemplo: o valor total do vale-transporte é R$ 120, salário base do empregado, R$ 650, vezes 6%, R$ 39, valor a ser descontado do salário do empregado. A diferença de R$ 81, onde R$ 120 menos 39, a empresa terá que pagar. Se o valor total do passe for menor que 6% do salário, será descontado somente o total do passe, nada além disso. Férias. Como funciona? Todo empregado terá direito anualmente ao gozo de um período de férias, sem prejuízo de remuneração. Após um período de 12 meses de trabalho, o empregado terá direito a 30 dias de férias mais um terço do salário, podendo converter um período de 10 dias em abono pecuniário. A concessão das férias será participada por escrito ao empregado, com antecedência de no mínimo 30 dias. A empresa poderá pagar as férias até 11 meses após o término do período aquisitivo. 13º salário. A gratificação de Natal, popularmente conhecida como 13º salário, que é uma gratificação que deve ser paga ao trabalhador em 2 parcelas até o final de um ano. O valor da gratificação corresponde a 1/12 da remuneração por mês trabalhado. O 13º salário deve ser pago obrigatoriamente em 2 parcelas. A primeira parcela paga entre os meses de fevereiro e novembro, e a segunda parcela paga até o dia 20 de dezembro. Caso o empregado solicite por escrito até o dia 31 de janeiro, o empregador deverá efetuar o pagamento da primeira parcela do 13º salário juntamente com as férias. Se o empregado requerer fora desse prazo, o empregador não está obrigado a efetuar o pagamento, podendo fazê-lo na época que lhe convier, desde que não ultrapasse o período estipulado por lei. Tudo entendido, né? Sobre o 13º salário. Agora vamos para o FGTS. Todo e qualquer empregado faz parte do sistema do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, previsto na Constituição Federal. Sendo assim, a empresa que admite um empregado está obrigada a incluí-lo no formulário oficial para o recolhimento do FGTS, que é calculado aplicando 8% sobre o salário do empregado. Ok? Contribuição sindical. Na admissão de empregados, no decorrer do ano, a empresa verificará se o empregado já contribuiu em emprego anterior. Caso positivo, a empresa não deverá efetuar novo desconto, ficando, nessa hipótese, obrigada a anotar no livro de ficha de registro de empregados a informação quanto ao desconto e recolhimento da referida contribuição da empresa anterior, no caso. Caso negativo, a empresa efetuará o desconto de um dia do salário no mês subsequente ao da admissão. Contribuição previdenciária. Por ocasião da admissão de empregados, a empresa está obrigada a fazer a retenção da contribuição previdenciária dos empregados, calculados pelas alíquotas
de 8%, 9% ou 11%, dependendo do salário dos empregados. Também está obrigada a recolher a parcela da própria empresa em 20% sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer título durante o mês, aos empregados e trabalhadores avulsos que lhes prestam serviços. A empresa optante pelo Simples Nacional, dependendo da atividade econômica, está isenta de recolher a parte da empresa. Os documentos necessários para que possa efetuar a admissão. Vamos vê-los agora. Primeiro, carteira de trabalho, previdência social, CTPs, obrigatória para o exercício de qualquer emprego, inclusive em natureza rural, mesmo em caráter temporário. Segundo, atestado de saúde ocupacional, título de eleitor para os maiores de 18 anos, certificado de reservista ou alistamento militar para os empregados brasileiros de sexo masculino com idade entre 18 e 45 anos. Certidão de nascimento, casamento ou carteira de identidade, RG, conforme o caso. Cartão de identificação do contribuinte, que é o comprovante de inscrição do cadastro de pessoas físicas, CPF, para empregados cujos rendimentos estejam sujeitos aos descontos do imposto de renda na fonte. Documento de inscrição no PIS, PASEP, DIPIS ou anotação correspondente nas CTPs. Cópia de certidão de nascimento de filhos menores de 14 anos para fins de recebimento de salário família. Cartão da criança, que a partir de 1º de 7/91 substitui a carteira de vacinação. Deve ser apresentado o original do cartão dos filhos entre 1 e 7 anos de idade. Carteira Nacional de Habilitação. Neste caso, para os empregados que exercerão o cargo de motorista ou qualquer outra função que envolva a condução do veículo. Carteira de habilitação profissional expedida pelos conselhos regionais para os empregados que exercerem profissões regulamentadas. Registro de habilitação na DRT, anotado nas CTPs, para os que exercerem as profissões de agenciadores de propaganda, publicitários, jornalistas, atuários, arquivistas, técnicos de arquivo, radialistas, sociólogos, vigilantes, bancários, secretarias exclusivas, com concurso superior, técnico em secretariado de 2º grau e técnico de segurança do trabalho. Carteira de identidade de estrangeiro. A empresa só poderá solicitar ainda outros documentos, tais como solicitação de emprego, cartas de referência, o atestado de escolaridade ou outros, fotos, carteiras de habilitação profissional, expedidas pelos órgãos de classe, tais como OAB, na admissão de empregado, advogado, CREA, na admissão de empregados engenheiros, atestados de antecedentes criminais. Ao ser exigido pela empresa, o documento de identificação cabe ao empregador extrair no prazo de 5 dias os dados que interessam, envolvendo em seguida o documento ao empregado, devolvendo em seguida o documento ao empregado. Assim, recomendamos que, por ocasião da entrega dos documentos pelo empregado, bem como a devolução dos mesmos pelo empregador, seja feita contra recibo. Não é permitida a retenção de qualquer documento de identificação pessoal, mesmo que apresentados por xerocópia autenticada, inclusive de comprovante de quitação com serviço militar, título de eleitor, CTP, registro de nascimento, certidão de nascimento, comprovante de naturalização e carteira de identidade de estrangeiro. Prazo para guarda de documentos. Essa tabelinha aqui mostra os prazos, para a guarda dos documentos, que são
Os documentos específicos, como contrato de trabalho, ficha ou livros de registro de empregados, livros de atas de ACIPA ou livros de inspeção do trabalho, o prazo é indeterminado. Para guias de recolhimento da contribuição previdenciária, folha de pagamento, guias de recolhimento do PIS, PASEP, folha de pagamento, o prazo é de 10 anos. Para livros, fichas, cartões de ponto, recibo de pagamento de salário, recibo de 13º, recibo de férias, recibos de entrega do requerimento de seguro-desemprego, o prazo é de 5 anos. Atestado de saúde ocupacional, 20 anos. CAGED, 3 anos. Guias de recolhimento de contribuição sindical, assistência e confederativa, 5 anos. E documentos fundiários, o prazo é de 30 anos.